é o Rafael Souza, da Find Saúde. Sejam bem-vindos ao segundo dia de apresentação, da semana de apresentação do livro Superando a Hérnia de Disco Lombar, um guia de 4 passos. Bom, ontem nós falamos a respeito da crise, todos os aspectos que envolvem uma crise de hérnia de disco. Falamos sobre a questão da dor, os tipos de dor e a intensidade da dor. Falamos a respeito das questões das limitações que uma pessoa que está numa crise de hérnia de disco enfrenta. Falamos das questões do acesso à saúde, aos recursos de tratamento e falamos também sobre a dependência, né? Dependência de um profissional da área de saúde. E hoje nós entraremos no tema da metodologia, a metodologia que eu desenvolvi baseado na minha experiência pessoal e no meu conhecimento nesse assunto de 20 anos de trabalho, uma metodologia baseada em exercícios e recursos físicos. Por que eu desenvolvi essa metodologia? Porque em 2014, quando eu tive o episódio de hérnia de disco, eu precisei criar um método que eu conseguisse me autotratar, não ser tão dependente de um profissional da área de saúde, ainda que ele seja muito importante em todas as fases de tratamento. Mas eu queria agilizar a minha semana, né? A nossa semana tem 168 horas. Se eu tivesse 3 horas com esses profissionais e as outras 165 horas. Então eu precisava agilizar essa semana para me beneficiar com autotratamento. Então foi a partir daí que eu criei essa metodologia e eu comecei a ensinar essa metodologia para os pacientes que eu vinha atendendo na época. E esses pacientes sempre traziam para mim questionamentos de primos, de vizinhos, parentes que também vivenciavam um episódio de hérnia de disco, mas não tinham acesso ao meu tratamento. E sempre trazendo perguntas, querendo dicas, enfim. Foi por isso que em 2016 eu resolvi criar esse canal no YouTube chamado Rafael Souza, um canal especializado em problemas de coluna vertebral, e esse canal ele tinha a pretensão de ajudar essas pessoas próximas aí que não tinham acesso à informação, mas a coisa cresceu tanto de lá para cá. Hoje são 4 anos com esse canal, ele já está sendo assistido em diversos países, está por volta de 75 mil inscritos nesse canal, e lá tem milhares de comentários de pessoas que seguiram essa metodologia de exercícios e recursos e se beneficiaram com esse programa, né? Porque o programa é altamente aplicável, né? Então a gente consegue realmente, mesmo sendo leigo na área de saúde, a gente consegue desenvolver essa metodologia e tirar o benefício dela. Então vamos ver os temas da metodologia agora. O livro que a gente está trabalhando aqui esses temas durante esses 3 dias. O primeiro aspecto que me fez desenvolver essa metodologia foi a autonomia, a autossuficiência. O que é isso? Eu muitas vezes, assim como você, eu acredito que você também passa por isso, muitas vezes eu tinha dores em casa e eu não tinha acesso, não conseguia, eu ainda tinha 2 profissionais que eu confiava para mexer na minha coluna, mas nem sempre nós conseguimos cruzar nossos horários. Então às vezes eu estava com dor e eles estavam em outro atendimento, estavam em outro compromisso, enfim, a gente não conseguia conciliar isso. Então isso me deixava muito frustrado, porque eu queria me livrar daquela dor e estava dependendo de uma terceira pessoa para isso. E isso era muito ruim. Outra questão que me fazia pensar muito na autossuficiência e na autonomia era quando eu tinha dor de madrugada. Às vezes eu estava dormindo, acordava com a dor, ou então estava fritando bolinho na cama sem conseguir dormir por conta da dor. E o que eu ia fazer de madrugada? Que profissional que me acudia? Eu ia para uma emergência para ficar horas lá esperando tomar uma injeção para uma coisa que não ia resolver, ia ser paliativo. Então isso me frustrava. Então
primeiro motivo para eu criar essa metodologia e para eu ensinar essa metodologia é para te dar autonomia, autossuficiência. Isso não significa que você não vá procurar um profissional de saúde ou não deva estar sendo acompanhado por um profissional de saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente é uma questão de casar com a orientação do profissional. Mas lembra que eu falei ontem das 165 horas em que você fica descoberto na semana? Isso te dá a possibilidade de você estar trabalhando essas horas a seu favor. Em vez de ficar esperando o dia da consulta, o dia do atendimento, a disponibilidade de um profissional, então você já vai agindo. Então, por isso, autonomia. Segundo, em relação ao resultado rápido. Baseado no meu conhecimento desses 20 anos de tratamento de coluna, eu conhecia alguns exercícios e algumas técnicas que poderiam aliviar mais rapidamente esses sintomas. Não somente a dor, mas a sensação de dormência, a sensação de choque, enfim, todos aqueles sinais neurológicos. Então, nessa metodologia eu encaixei recursos e exercícios que pudessem me dar esse resultado rápido. Isso eu tenho testemunhado as pessoas que têm relatado e dado depoimento lá no canal, elas têm mostrado que realmente, além da dor, elas estão aliviando os sintomas dela, os sintomas neurológicos. E isso é muito importante, porque não somente a dor te limita, mas quando a pessoa, por exemplo, a dormência desce até o pé, ela não sente direito onde ela está pisando, isso causa um transtorno na marcha, enfim. São vários aspectos que influenciam. Então, o resultado dessa metodologia é um resultado rápido. A proposta dessa metodologia, de todo o material que está contido nesse livro, é acabar com a sua dor ou amenizar ao máximo em 30 a 45 dias. As pessoas falam 30 a 45 dias, normalmente as pessoas com hernia de disco arrastam um problema por meses, anos. E em 30 a 45 dias a proposta dessa metodologia é acabar com a sua dor, ou pelo menos deixar um nível muito tolerável, muito baixinho, tá? Então esse resultado rápido que a gente quer. Algumas pessoas, obviamente fora da curva, colocam depoimentos lá. Tem pessoas que com um dia de atividade nessa metodologia já relatam que teve uma melhora significativa. Isso não é o comum, isso é atípico, mas tem centenas de relatos de pessoas que melhoraram já no primeiro dia, pessoas que melhoraram na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Eu sempre lá, quando eu respondo as pessoas no canal, eu falo da questão dos 15 dias. Me mantenha informada da sua evolução nos próximos 15 dias, porque eu sei que se a pessoa fizer toda a metodologia com disciplina, em 15 dias o quadro dela está muito diferente, muito diferente. De repente não está na totalidade resolvido, mas está muito diferente. Então a questão do resultado rápido. A terceira questão é em relação à proteção. Não basta a gente somente aliviar os sintomas, tanto a dor quanto os sintomas neurológicos, e se manter vulnerável a novas possibilidades de crise. Então essa metodologia, ela traz em seguida ao alívio dos sintomas, ela traz a proteção da sua coluna, a proteção para você não vir a ter uma nova crise, a proteção para você poder ensinar as pessoas ao seu redor a não cometer os mesmos passos que você cometeu no passado que te culminaram na crise.
Então você aprende a conhecer a coluna, aprende a conhecer os exercícios que protegem a tua coluna e dessa forma você pode se tornar um multiplicador desse conhecimento na sua família, na sua comunidade. Enfim, a gente precisa mudar esse quadro. Lembra que eu falei ontem? Eu tenho visto muito que a cirurgia hoje em dia se tornou a segunda e às vezes a primeira opção, e esse não é o caminho correto. O caminho correto é você tentar todo tipo de tratamento conservador, aquele que não envolve procedimento cirúrgico. E se nada tiver resolvido, aí sim a possibilidade de pensar numa cirurgia. Mas o caminho foi invertido. A cirurgia, infelizmente, foi banalizada e não pode ser dessa forma. Então, a questão da proteção para você e para as pessoas ao seu redor. Final, obviamente, a metodologia que eu criei para mim e que eu multiplico há 4 anos para as pessoas, ela leva a tão almejada qualidade de vida. Você alivia os seus sintomas completamente, você protege a sua coluna e você adquire qualidade de vida. Sabe aquela história de nem lembrar que tem coluna? É isso que acontece quando você atinge todas as fases da metodologia. A sua coluna está tão preparada, tão trabalhada, que você nem lembra que tem coluna, você executa as coisas, é tão automático a proteção que você não fica suscetível a crises. Então, a questão da qualidade de vida, porque há uma coisa básica: se a pessoa não tem saúde, ela não tem nada, é o maior bem que a pessoa tem. Se ela sem saúde ela não trabalha, sem saúde ela não namora, sem saúde ela não se diverte, ela não produz, enfim, ela não evolui. Então é o maior bem que a gente tem, a saúde. Então essa metodologia ela vai te levar a culminar nessa palavrinha chave aqui embaixo, tá bom? Então vamos aos passos agora. Vamos entender um pouquinho dessa metodologia nesse segundo dia da semana de lançamento do livro. Então o primeiro passo que nós vamos ver nessa metodologia é do alívio, né? A metodologia, ela busca principalmente o seu alívio, principalmente da dor. Sempre quando houver um sintoma neurológico, por exemplo, a dormência e a dor, a prioridade sempre é tratar a dor. O objetivo principal é a gente ficar livre desse quadro crônico de dor. Então, nesse passo 1, nós vamos ver exercícios e utilização de recursos físicos para eliminarem ou então amenizarem muito, de forma muito expressiva a tua dor. Como eu falei, o alívio, a proposta dessa metodologia é de 30 a 45 dias, você está sem sintoma e sem dor. Dependendo da sua disciplina e obviamente da sua biologia, cada um tem uma forma de reação, esse alívio ele vai vir num tempo muito menor. Mas a intenção do passo 1 é te tirar desse processo da crise. E isso leva em torno de 1 mês a 1 mês e meio, tá? É a média, é uma média bem pé no chão para nós trabalharmos. Então, a partir desse passo 1, a gente já começa a seguir para os outros 2. No passo 2, nós vamos trabalhar
a estabilidade. A estabilidade do segmento vertebral, a estabilidade do sistema onde foi submetido a uma alteração anatômica, onde existe um dano patológico ali. Então, nós vamos trabalhar a estabilidade desse segmento vertebral, principalmente para evitar um movimento que nós chamamos de cisalhamento, que é um movimento de arrasto de uma vértebra sobre a outra. Isso comprime estruturas nobres, comprime cápsula articular, comprime ligamentos que passam naquela região e comprime principalmente as raízes nervosas e a medula. Então isso a gente quer evitar ao máximo. Então no passo 2 a gente vai ter fases. Fase de estabilidade estática do sistema da coluna, estabilidade dinâmica, estabilidade estática em mecanismos dinâmicos. Então a gente vai ver degraus de evolução nessa estabilidade para que você esteja protegido de ter novos episódios. É nessa fase aqui que você evita que novos problemas ocorram, tá? É uma fase onde os sintomas ficam praticamente abolidos, mas é uma fase também que ela é traiçoeira. Por quê? Porque o fato da estabilidade não significa que a sua coluna está totalmente protegida. Essa proteção da sua coluna só vai acontecer no passo 3, que é o passo de fortalecimento. Fortalecimento é no passo 3, é nessa fase que a sua coluna está protegida totalmente. Aqui nós vamos trabalhar exercícios com graus de dificuldade muito maiores, onde nós trabalharemos a musculatura no entorno da coluna e a musculatura global que faz o nosso movimento corporal. Então os treinos serão de trabalho intensivo dessa musculatura, que muitos chamam de core. É uma musculatura, parece uma cinta, que ela vem daqui de cima e vai até o meio das nossas coxas. Então nós trabalharemos exercícios avançados para que essa musculatura fique robusta e te dê proteção. Proteção em que sentido? Por exemplo, quando você vai pegar um peso no chão, quando você vai pegar seu filho, brincar com seu filho ou com um animal doméstico, quando você vai levantar para sair do carro ou entrar no carro, enfim, são movimentos da vida cotidiana, mas que implementam forças biomecânicas muito grandes na nossa coluna. Esse passo 3 é o que vai preparar a sua coluna para esse tipo de atividade e de situação. Às vezes uma mudança de movimento repentino, de direção, tudo que causa estresse mecânico na sua coluna vai estar sendo trabalhado nessa região. E no passo 4, né, a fase final da metodologia, que é chamado de proteção, ou eu costumo apelidar como o seguro da coluna. Essa fase aqui nós veremos atividades, análise biomecânicas de atividades do nosso dia a dia que proporcionam lesão na coluna. E nós vamos tomar medidas para contornar esse risco. Por exemplo, algumas atividades em casa: varrer, passar roupa, lavar louça. São atividades que, dependendo do tempo em que a pessoa se mantenha nessa atividade ou do estado dela, ela vai nem conseguir concluir a atividade por conta de dor, porque realmente geram estresses
biomecânicos muito grandes. A questão da saúde ocupacional foi como eu me lesionei. Eu, durante 10 anos, atendendo pacientes na enfermaria do hospital universitário, na ortopedia, pacientes que tinham feito cirurgias e pacientes pesados, e eu trabalhando com esses pacientes lá, eu me colocava numa situação, querendo ajudar o paciente, eu me colocava numa situação de estresse biomecânico na coluna. Mas é aquela coisa, a gente acha que é novo e aguenta e sucumbiu. O meu sistema segmentar sucumbiu e apareceram as duas hérnias. Então, nós vamos fazer análises biomecânicas de trabalho, questão de pessoas que ficam muito tempo sentadas em escritório, pessoas que ficam muito tempo em pé. Então a gente vai nessa fase aqui 4 trabalhar essas questões. E com isso, a passagem por todos esses quatro passos aqui, elas vão proporcionar o seu alívio, a sua proteção e a capacidade de você ensinar isso para as pessoas ao redor, tá? Então, através desses 4 passos, realmente a gente vai conseguir uma estabilidade na nossa coluna, uma qualidade biomecânica na nossa coluna que vai nos manter realmente protegidos, tá? Então, toda essa linguagem dos passos, todo o material que eu escrevi no livro, ele está numa linguagem, apesar de todo o conhecimento biomecânico, a questão da dor, ela está numa linguagem simples, de fácil entendimento e de alta aplicabilidade. É muito simples, pessoal. Vocês vão, basta seguir cada capítulo daquele ali, cada passo, e vocês vão ver os resultados aparecendo. Então, eu tomei o cuidado de deixar o material o menos técnico possível, para que o leigo, você paciente ou um parente seu que está tentando te ajudar, enquanto você não consegue ter autonomia de fazer as suas coisas sozinho, ele possa entender essa metodologia e realmente aplicá-la para os resultados, tá bom? Então, no dia de hoje nós terminamos esse segundo dia onde eu queria falar dessa metodologia, e amanhã, o terceiro dia, nós faremos o fechamento da análise desses 2 dias da questão da hérnia e da metodologia, e amanhã nós falaremos sobre os bônus. Tem 3 bônus muito especiais para as pessoas que se inscreveram nesse evento, que estão participando desse evento. Amanhã eu vou revelá-los.